Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Não tenha medo de tentar. Ele começar a falar, você começa de novo. E depois que ele estiver diminuindo, quando você estiver diminuindo, ele começar a falar, você começa de novo. Esse casal é o melhor que existe nesse negócio. Vocês sabem como é que é o apelido deles? The Best. Eles são simplesmente os melhores. Simplesmente os melhores. Nós temos a honra, o privilégio de participar do grupo deles. Eles um dia acreditaram em nós. Vieram de longe, trouxeram um negócio para que a gente tivesse a chance de mudar a nossa vida. Nós vamos fazer hoje para eles uma festa inesquecível. Não interessa, ele vai dizer que está atrasado, que nós temos horário atrasado. Se ele faz cara, se ele disser que vai embora, que não vai falar mais, não interessa, não vão parar de aplaudir ele. Ok? Eles. Esse casal é um casal fantástico. Eu tenho a honra e o privilégio de apresentar para vocês, direto de Tavares, Flórida, The Best. De pé, por gentileza. Distribuidores diretos triplo diamante. Chin e Connie Farley. Obrigada. Gonna get started. I think Ela acha that this is the best party que esta é a melhor festa that I have ever been to. que ela já passou. Do you understand? Vocês estão entendendo? You all sound like future diamonds. Vocês todos parecem ser futuros diamantes. Oh, okay, we gotta get started here. Bem, eles querem começar agora. Because we've got something really special to do in a few minutes. Porque em breve eles têm uma coisa muito especial para fazer. You guys. Preste atenção. Okay. Ok. I think Grandpa is a good teacher. Ela acha que o vovô é um excelente professor. Okay. 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 Ok. This is Grandpa talking. Preste atenção, agora é o vovô que está falando, hein? A grandpa que está falando. Sit down. Sentem-se. Por favor. Por favor, se sentem. Obrigado, muito obrigado. Sit down. Por Gracias. favor, se Obrigado. sentem. Muito obrigado. Okay. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you very much. That's great. Okay. Now. Thank you. Obrigado. Now sit down, please. Thank you very much. Por favor, sente-se, que está agradecendo muito. Quero que vocês sentem. Thank you. Thank you. I was happy that you got to see Clark and Dee Hamlet. Ele está feliz de vocês terem conhecido o Steve e o Klaus Hamlet, patrocinadores do Fábio. You know, because they are the ones that started this all. Porque eles são as pessoas que começaram tudo isto. They had just gotten in the business in the States. Eles acabaram de entrar no negócio nos Estados Unidos. And Brazil was about to open. E o Brasil estava prestes a ser aberto. And they said they knew a couple over there. E eles falaram que conheciam um casal aqui pelo Brasil. And thank you very much for that welcome. E quero agradecer de novo por essas bem-vindas. All weekend long. Pelo fim de semana todo. In the dark. No escuro. In the light. No claro.
You have treated the speakers with respect Vocês trataram os palestrantes com muito and respeito appreciation. e muita apreciação. You have given these speakers Vocês deram a esses palestrantes receptions like they have never had. recepções que eles nunca tinham vistos. And for that we are grateful. E por isso eles são muito agradecidos. It's just another demonstration É só mais uma demonstração of the good heart of the Brazilians. do bom coração dos brasileiros. When we got started here, Quando eles começaram aqui, we weren't sure exactly what would happen, quando eles começaram aqui, eles não estavam bem seguros do que ia acontecer aqui. and we hoped to find some good people. E esperavam encontrar pessoas boas. And one at a time, that happened. E um de cada vez, isso aconteceu. And you have met some of them as they have walked across the stage this weekend. E você encontraram várias pessoas que passaram por esse palco. And over the years, we have made some wonderful friends here in Brazil. E durante os anos fizeram amigos excelentes aqui no Brasil. People who we think of when we travel the world. Pessoas com quem eles pensam quando viajam pelo mundo. And people who we look forward to bringing with us as we travel the world. E pessoas que eles buscam trazer com eles quando eles viajam também. I appreciate what Danilo had to say. Ele aprecia muito o que o Danilo teve o que dizer. With him operating as the general manager of Amway, things will only get better for us from a company standpoint. Como ele sendo o presidente da Amway do Brasil, as coisas só tendem a melhorar. Because we understand in this room Porque nós entendemos nesta sala the partnerships that we have. os sócios que nós temos. The first one you have is with your upline or with your sponsor. O primeiro que vocês têm é com seu upline, com seu patrocinador. And through them, E através deles, you meet people who have acquired some experience in building the business. e através deles vocês encontram pessoas que caminharam And your no negócio. other partnership is with the Amway Corporation. E seu outro sócio nesse negócio é com a corporação da Amway. And the Amway Corporation is rapidly becoming E a corporação Amway está se tornando rapidamente one of the most highly respected companies in the world. uma das mais respeitadas companhias do mundo. Because there are people like us all around the world Porque existem pessoas como nós por todo o mundo that are looking for an opportunity. que estão buscando uma oportunidade. Back in 1959, Lá em 1959, Rich DeVos Rich DeVos and Jay Van Andel e o Jay Van Andel were stirring LOC estavam misturando LOC in their bathtub na sua banheira and trying to pour it into these little bottles. e tentando colocar dentro dessas pequenas garrafas. And at that point in time, they had no idea E naquele ponto eles não tinham ideia nenhuma where the power of their dream would take them. aonde o poder do sonho deles podia os levar. You've seen people walk across the stage this weekend. Vocês viram pessoas passar por esse palco neste fim de semana. Some youngsters Alguns jovens, just out of school, uns recém-saídos da escola and some of us who have more experience on this earth. e outras pessoas que têm mais experiência. Okay? But it hasn't made a difference in terms of their success. Mas isso nunca fez diferença em termos do sucesso dessas pessoas. What you have done in the past O que vocês fizeram no passado can assist you in building this business. e insiste vocês em construir este negócio. But you will have to do the work Mas você terá que fazer o trabalho, just like anyone else. como qualquer outra pessoa. You will have to do what your leaders have done Vocês terão que fazer o que seus líderes estão and fazendo. what Connie and I had to do. E o que o Tim e a Connie tiveram que fazer. We had to find a teacher, Tiveram que encontrar um professor. and that's what you're looking for. E é isso que vocês estão procurando. These people have come down from the States and come over from Spain Essas pessoas vieram dos Estados Unidos, vieram da Espanha and Portugal e de Portugal to try to give you some of the basics of building the business. para dar a vocês alguns dos fundamentos básicos para construir este negócio. But most of all, these weekends do not provide technique Mas, por mais gente, esses fins de semana não promovem a técnica, as much as they provide passion. mas sim a paixão. Roberto talked about it last night, Roberto falou sobre isso ontem à noite. and every one of the speakers have mentioned it. E todos os palestrantes já o mencionaram. There's a few basic skills that you have to acquire, Tem algumas aptidões, algumas habilidades que vocês necessitam. a few basic fears that you have to overcome. Alguns medos básicos que vocês precisam superar. But the acquisition of these skills Mas a aquisição dessas habilidades is not that difficult. não é assim tão difícil. But the discipline Mas a disciplina
of practicing these simple things de praticar essas coisas simples, over and over and over and over again, de novo, de novo, de novo e de novo, is what can be difficult at times if you don't focus on your dream. é o que pode ser difícil no tempo se vocês não focalizarem no sonho de vocês. You know, some of you probably have complained about not getting help from your upline. Alguns de vocês têm reclamado de não ter conseguido ajuda do seu upline. I know I did. Ele sabe, ele I também complained reclamava. about that. Ele reclamava sobre isto. If I would get more help from my upline, maybe I could build this business. Se eu tivesse mais ajuda do meu upline, quem sabe eu poderia crescer melhor nesse negócio. And that was 13 years ago. E isso faz 13 anos atrás. Fabio and Sheila's upline Mas o upline do Fábio e da Sheila, lived in the United States. que era dos Estados Unidos, That's a long way away. isso é muito longe. In the little over 2 years they've been working at the business, Há pouco mais de 2 anos eles têm trabalhado nesse negócio. I don't think their upline has done one meeting for them. Ele acha que o upline deles não tenha feito uma só reunião para eles. So they didn't get much help. Então eles não tiveram muita ajuda. I showed up at some open meetings. Ele apareceu em alguns open meetings, We traveled around and tried to meet some folks viajaram e tentaram encontrar algumas pessoas all over this beautiful country of Brazil. por todo esse país maravilhoso do Brasil. But as far as doing the basic things to Mas- build a successful business, Mas até fazer um negócio com sucesso, Fabio and Sheila, they didn't get much help from their upline. Fábio e Sheila não tiveram muita ajuda do seu upline. He was a long way away. Ele estava muito, muito longe. But they had the courage, Mas eles tiveram a and they coragem. had the vision, Eles tinham a visão. and they had the dream of what could happen, Eles tiveram o sonho do que poderia acontecer. and they came to the States, E eles foram aos Estados Unidos and they actually saw what could happen, e viram realmente o que pode acontecer. as several of these pearls and emeralds and directs did. Assim como esses vários pérolas e esmeraldas também e diretos foram. So the vision of their future was no longer only in their imagination. Porque assim a visão do seu futuro não estava simplesmente na sua imaginação. They saw it. Eles o viram. They saw what could happen. Eles viram o que podia acontecer. And in these 2 short years, E nesses 2 curtos anos, they have built an organization eles montaram uma organização that's bigger than what they saw in the States 2 years ago. que é maior do que eles viram nos Estados Unidos há 2 anos atrás. And they have found some other Brazilians E eles encontraram outros brasileiros that have the discipline que têm a disciplina, and that have the desire que têm o desejo and can put forth the tireless effort e que pode colocar à frente o mais duro esforço for a short period of time, por um curto período de tempo, 2 to 5 years, de 2 a 5 anos, to build an organization para construir uma organização that will benefit people que vai beneficiar pessoas for the rest of their lives. pelo resto de suas vidas. You know, Amway has not been here long enough. A Amway não esteve aqui tempo suficiente. You have not been, well, you're about getting to the point where you're growing big enough Vocês mal chegaram no ponto em que estão crescendo o suficiente. where the newspapers will notice you Quando os jornais começarem a reparar em vocês. and the TV cameras will notice you E as câmeras de TV também vão começar a perceber vocês. and they'll say, what is going on? O que está acontecendo? If someone walked into this convention center Se alguém entrasse dentro desse centro de convenções, as you were graciously welcoming Connie and I, como vocês foram graciosamente que nem o Tim e Connie, they'd have thought we were all crazy. eles iam pensar que todos eram loucos. They'd have thought that you were on something, Eles iam pensar que vocês estavam com alguma coisa, taking some funny pill. tomando algumas pílulas engraçadas. It's okay to act like that at a football game. É, tudo bem agir dessa forma num jogo de futebol. It's okay to act like that at a dance, Tudo bem agir assim numa dança, but not at a business meeting. mas não numa reunião de negócios. And as Connie pointed out, E assim como a Connie indicou, our business meetings, nossas reuniões de negócio, although we talk about business, mesmo que se fale sobre negócio, hopefully are more like parties than business meetings. são mais parecidos com festas do que reuniões de negócio. Because we are building a team here, Porque aqui nós estamos construindo um time and we will meet each other around the world. e nós vamos encontrar uns aos outros pelo mundo. We are building a team Estão construindo um time of individuals that want to make a difference. de indivíduos que querem fazer uma The diferença. same way Fabio and Sheila have made a difference. Do mesmo jeito que Fábio e a Sheila fizeram uma diferença. The same way those boys in in Rio de Janeiro are making a Da difference. mesma forma que aqueles meninos no Rio fizeram uma diferença.
The same way people in your organizations all around this country are making a difference. Da mesma forma que pessoas das organizações de vocês estão fazendo uma diferença. You are carrying a message of hope. Vocês estão levando uma mensagem de esperança. There are no guarantees attached to it. Não há garantias amarradas com isto. You have to put in some effort to make this business work. Você tem que colocar um pouco de esforço para que esse negócio funcione. But as it begins to work, Mas assim que ele começa a funcionar, you will meet people você vai encontrar pessoas who will make a difference in your life. que farão uma diferença na sua vida. And we have met many in Brazil. E eles já encontraram muitos no Brasil. Do you know you have people in your life like this? Você sabe, vocês têm pessoas assim na vida de vocês. When you think of them, Quando você pensa neles, you see their face in your mind quando você pensa neles, você vê o rosto deles na sua mente, and you smile você sorri, because life has given you a gift through them. porque a vida te deu um presente através deles. We have those kind of friends here Ele tem esses amigos aqui up front. bem na frente. They are your leaders, Eles são seus líderes and we want to thank them publicly. e nós queremos agradecer eles publicamente. The most difficult thing A coisa mais difícil that we have been through for the last 2 years que eles passaram nos últimos 2 anos, in terms of the business in Brazil em termos do negócio aqui no Brasil, is developing relationships of trust. é desenvolver relações de confiança. You know, I'm a little bit older. Ele é um pouquinho mais velho. You know, I'm losing some hair. Ele está perdendo um pouco de cabelo. The ones that are left are changing colors. Os que restaram estão mudando de cor. And it's hard for me to trust somebody. E é difícil para ele confiar em alguém. I learned that was a dangerous thing to do early in life. Ele aprendeu que isso era uma coisa muito perigosa a fazer na vida. And so I appreciate it Então ele aprecia muito isto. when someone gives to us the gift of their trust. Quando alguém dá para nós o presente da sua confiança. And so your leaders Então os seus líderes are the people that believed when there was nothing. são as pessoas que acreditaram quando não tinha nada. Some of you are here for the first time. Muitos de vocês estão aqui pela primeira vez. This is just one of 3 conventions that will occur in Brazil this month. Este é apenas uma das convenções que acontecerão no meio de 3 aqui no Brasil este mês. It's not hard for you to believe that this might work. Não é difícil para vocês acreditarem que isto pode funcionar. You're starting to see the results of some of the efforts that your leaders have put forth. Vocês estão começando a ver os resultados dos seus líderes que se esforçaram para fazer este negócio. But 2 years ago, Mas há 2 anos atrás, in Fabio's basement no porão do Fábio, or living room, ou então a sala, it was a little different. era um pouco diferente. 5 or 6 people looking around at each other, 5 ou 6 pessoas, uma olhando para as outras, wondering if they were all crazy. imaginando que eles fossem todos loucos. What have we let this Yankee talk us into? Nossa, o que nós fizemos para esse gringo nos conversar? They had nothing to look at in terms of success. Eles não tinham nada do que olhar em termos de sucesso. They had no idea whether this would work in Brazil or not. Eles não tinham ideia nenhuma se isso funcionaria no Brasil ou não. And they went to work on faith. E foram trabalhar na base da fé. And they had faith in us. E tiveram fé neles. And some of you have had faith in them. E alguns de vocês têm fé neles. And to you, Connie and I thank you all. E para você, a Connie e o Tim agradecem muito. And for them, we thank you all. E por eles também, eles agradecem todos a Because vocês. without that faith, Porque sem esta fé, without that trust, sem esta confiança, many lives would still be different. muitas vidas ainda seriam diferentes. You know, the hope would not have been injected into so many lives A here. esperança não teria sido injetada em tantas vidas aqui. And some of you have come a long way. E muitos de vocês vieram de muito longe. You know, there are people here from Manaus. Existem pessoas aqui de Manaus. There are people here from farther away than that. Tem pessoas aqui que estão muito mais distantes que Manaus, mas estão aqui hoje. And I respect your sacrifice. E ele respeita muito o sacrifício de vocês. And it will be worth it. E vai valer a pena. And if you came a long way, E se você veio de um lugar if muito you longe, came thousands and thousands of miles, e se você veio de milhas e milhas de distância, you need to have the picture of this room in your mind. você terá que ter a fotografia deste auditório na sua mente. Luis Costa came from Spain in 1989 back to the States Luiz Costa veio da Espanha em 1979 para os Estados Unidos, to a meeting such as this, para uma reunião que nem esta, and he saw what could happen in Spain. e ele viu o que poderia acontecer na Espanha. The last meeting we attended in Spain, A última reunião que eles foram na Espanha, there were 40,000
40,000 people. Tinham 40.000 pessoas. That's what's going to happen. É isso que vai acontecer. The same thing happened in Mexico. A mesma coisa aconteceu no México. The same thing will happen here. A mesma coisa vai acontecer aqui. You will make a sacrifice. Vocês farão um sacrifício. I admire that. Ele admira muito isto. But you need to get the picture in your mind Mas você tem que ter a foto na sua mente. that one day Que um dia there will be a meeting like this que terá uma reunião assim in Manaus em Manaus. or wherever you are from. Ou onde quer que vocês sejam, de onde quer que vocês sejam. Here we are in Maringá. Aqui estamos nós em Maringá. I can remember talking to Fabio Ele pode lembrar ele conversando com o Fábio about a year ago há mais ou menos um ano atrás about Maringá. sobre Maringá. He had 140 people on his printout from Maringá. Ele tinha 140 pessoas na listagem dele aqui de Maringá. The thing that the company sends you to tell you who's in your group. Aquela listagem que a companhia te manda para informar quem está no seu grupo. The question I had to Fabio A pergunta que ele tinha para o Fábio: was how many people from Maringá came to the seminar? quantas pessoas de Maringá vieram ao seminário? He said none. Ele falou: nenhum. Oh yeah? Ah, é? Then Fabio, Então, Fábio, you have nobody in Maringá. você não tem dinheiro nenhum em Maringá. And he said, no, I got 140 people in Maringá. Não, eu tenho 140 pessoas em Maringá. How many people came to the seminar? Quantas pessoas vieram no seminário? Nobody. Ninguém? Fabio, Fábio, those names on that list, os nomes naquela lista, they are just there temporarily. eles só estão lá temporariamente. They're not going to be there for long. Não vão ficar lá por muito tempo. Within a few months, Em poucos meses, the volume that those 140 people produced o volume do que aquelas 140 pessoas produzem was zero. era zero. They were still on the list. Mas ainda estavam na lista. Do you know the value of a distributor that produces no volume? Vocês sabem o valor de um distribuidor que produz nenhum volume? For you and them. Para vocês e para eles. The value of a distributor that does nothing O valor de um distribuidor que não faz nada is zero. é zero. I'd rather not have them in. Ele prefere não ter eles If no they're grupo. going to get in, I'd like to have them do something. Agora, se é para ter, que eles façam alguma coisa. Eu I'm gostaria sure que- you got in because you wanted something. Ele tem certeza que vocês entraram porque vocês querem alguma coisa. You're going to have to sacrifice a little bit. Vocês vão ter que se sacrificar um pouco. Some of you will have to sacrifice more than others. Uns vão ter que fazer um sacrifício maior do que outros. Some of you are thinking, Alguns de vocês estão pensando: oh yeah, but you know, Anoki was a doctor. ah, mas o Enoque era And Louisa, you know, they were doctors. I'm not a doctor. Enoque e a Luísa eram médicos. Eu não sou um médico. You see professional people walk across the stage. I'm not a professional. Você vê pessoas profissionais passar pelo palco. Eu não sou profissional. So you think it's going to be harder for you? Então vocês acham que vai ser mais difícil para vocês? You think it's easier for the doctor? Você acha que é mais fácil para o médico? You're crazy. Vocês estão loucos. You know the hardest thing that the doctor has to do Você sabe qual é a coisa mais difícil que o médico tem que fazer? is develop a need. É desenvolver uma necessidade. They were tired before they got in. Eles eram cansados antes de entrar. They're working 80 hours a week before they got in. Trabalhavam 80 horas por semana antes de entrar. And they're not just shoveling dirt. E eles só não estão lá cavando terra. They have people's lives in their hands every day. Tem vidas de pessoas na mão deles todos os dias. That's a lot of pressure. E isso é muita pressão. And when they get out of the operating room, E quando saem da sala de cirurgia, wouldn't it be nice to just relax? não seria muito bom só relaxar? They make pretty good money. Eles fazem um bom dinheiro. They're doing all right for now. Eles estão fazendo bem por enquanto. Let me just relax. Just let me relax. Yeah, good. Deixa Okay. só relaxar. Yeah. No, they can't do that. Não, eles não podem fazer isso. They got to do exactly what Emerson did. Eles têm que fazer exatamente o que o Emerson fez. They got to go out and show the plan. Eles têm que sair e mostrar o They plano. gotta show the plan. Mostrar o plano. Emerson wasn't in an operating room all day. Emerson não estava na sala de cirurgia o dia inteiro. Emerson wasn't tired from going to work. Emerson não estava cansado de ir para o trabalho. Emerson's 20 years old. Emerson tem 20 anos. He ain't gonna get tired for at least another 10 years. Ele não vai ficar cansado por pelo menos mais 10 anos. He'll get tired about the same time he starts to shave. Ele vai ficar cansado na mesma que ele começar a fazer barba. Right? You know. So, who is it easier for Emerson or easier for the doctor? É mais fácil para o médico ou para o Emerson? I say it's easier for Emerson. Ele fala que é mais fácil para o Emerson. But you think to yourself, Mas você pensa com você, that person
Aquela pessoa is more intelligent than I am, é mais inteligente do more que eu, educated than I am, mais educado do que eu, has more people skills than I do. tem mais habilidade que as pessoas do que eu. That's not the question. Esta não é a questão. The question is this: A questão é a seguinte: if you don't do this, se você não fizer isto, what are you going to do? o que você vai fazer? You got in for a reason. Você entrou por uma razão. I got in because I was scared to death. Ele entrou porque ele tinha medo da morte. I was afraid to death. I was afraid that I would have to go to work for somebody else. Ele estava com medo de ter que trabalhar para outra pessoa. I was afraid we were going to have to move out of our home. Ele estava com medo de ter que se mudar da sua casa. And so we began to work. Então começaram a trabalhar. And we had no idea E eles não tinham ideia nenhuma how God would bless us through this business. como Deus os abençoou durante esse negócio. With the friendship, Com as amizades, with the influence of other people in our lives, com a influência de outras pessoas na vida deles. with the team that we have been blessed with around the world. Com times que eles foram abençoados pelo mundo inteiro. When people look into this meeting from outside these walls, Quando pessoas olham para esta reunião por fora dos muros, pelas paredes, they will not understand what's happening here. eles não vão entender o que está acontecendo aqui. And you have to get accustomed to that. E você tem que se acostumar com isto. They're not going to understand your excitement. Eles não vão entender o seu entusiasmo. They don't understand you applauding somebody else. Eles não entendem você aplaudindo outra pessoa. They don't understand that. Eles não entendem isso. Outside these walls, Fora dessas paredes, it's every man for himself. é todo homem por si só. You got to build a wall around your house. Você tem que construir um muro em volta da You sua got to casa. put bars on your windows Você tem que colocar grades nas suas to janelas keep them out, para mantê-los fora. because they want to take what you have earned. Porque eles querem levar o que você já ganhou. This is a little difference here. This is a little different. Aqui é um pouco diferente. You're talking about people sitting up here Você está falando sobre pessoas que estão sentadas aqui, that will drive, que vão dirigir, that will drive, que vão dirigir, that will que drive vão dirigir for you, para você, that will buy airline tickets for you que vão comprar passagens aéreas para vocês, to help you build your business. para ajudar você a construir o seu negócio. And you're not going to find that anyplace else. E você não vai encontrar esse em lugar nenhum. Don't expect them to understand it out there. Mas não espere que as pessoas lá fora entendam isto. Don't get angry with them. Não fique chateado com eles. It's not a problem. Não tem problema. But just don't expect any compassion from them. Só não espere nenhuma compaixão dessas pessoas. Because the real world doesn't work like this business. Porque a vida real não funciona que nem esse negócio. Security in this business Segurança neste negócio is built on your ability é baseado nas suas habilidades to help someone else succeed, para ajudar outra pessoa a ter sucesso. not your ability to squeeze someone out, Não a sua habilidade de espremer alguém fora. cheat someone, Ou então enganar alguém. or figure a way to get ahead. Ou então bolar alguma maneira de ficar na frente. Find somebody that you like. Ache alguém que você goste. Find someone that you can respect. Ache alguém que você possa respeitar. Whether they're 20 or 65 doesn't make any difference. Se eles têm 20 anos ou 65 anos, não faz diferença. Find somebody that's humble enough to learn. Ache alguém que seja humilde o suficiente a aprender. And find somebody that's unselfish enough to give Ache alguém que não seja egoísta o suficiente para dar, without expecting anything back. sem esperar algo de volta. Then you have Aí você tem the characteristics as características of some of the people that we found here in the beginning. de algumas das pessoas que eles encontraram aqui no início. People that will be our friends for life. Pessoas que vão ser amigos para o resto das vidas. They will have business all around the world. Vão ter negócios pelo mundo inteiro. As Amway expands, Assim que a Amway expande, their business will expand. o negócio deles também expande. Right now, Bem agora, they should concentrate here vocês devem se concentrar aqui, because there are so many parts of Brazil that have not been touched. porque existem muitos lugares no Brasil que não foram tocadas ainda. There's no sense in running to Germany to get in the business Não faz sentido você ir querer fazer negócio na Alemanha, when the business is new in Brazil. quando o negócio está novo aqui no Brasil. And it's going to be new here E vai ficar novo aqui for at least another 5 years. por no mínimo mais 5 anos. We have not scratched the surface yet. Nem riscar a superfície ainda. Imagine, Imaginem, in 25 years, em 25 anos, Emerson will be sponsoring people in his group. o Emerson vai estar patrocinando pessoas no seu grupo They're not born yet. que nem nasceram. Isn't that amazing? Isso não é alucinante?
You think we have a chance? If you think Se você pensa we have a chance se vocês tiverem uma chance of filling Brazil up with Amway, de encher o Brasil com a Amway, it ain't never going to happen. isso nunca vai acontecer. We'd be building the business 35 years from now. Eles estiveram construindo esse negócio de 35 anos. And there will still be people that have never heard of E Amway. ainda vão ter pessoas que nunca escutaram falar de Amway. How do I know that? Como que ele sabe disso? Because it's been in the States for 35 years. Porque está nos Estados Unidos por 35 anos. And some people have never heard of Amway. E algumas pessoas nunca escutaram falar de Amway. So your future for the next 30 years is bright. Então, o futuro de vocês para os próximos 30 anos é certo. After that, we'll check and see how things are going. Depois disso, vocês vão checar as coisas e ver como é que as coisas andam. Does that make sense? Faz sentido? In 30 years, Em 30 anos, we'll have a leadership meeting. vão ter uma reunião de lideranças. We'll pick a nice place like Amway picks, Eles vão escolher um lugar bonito, que nem a Amway escolhe. like Aruba. Que nem Aruba. And we'll get together the old boys. E vão juntar os garotos antigos. Yeah, Emerson, he'll be 50. O Emerson vai ter 50. Altair, he'll be 55. Altair vai ter 55. Yeah, and I'll be 76. Ele vai ter 76 anos. And we're going to have this leadership meeting. E eles vão ter esse encontro de lideranças. And I'm going to come in there and E ele vai entrar lá. you remember back in the old days, Fabio? Lembra nos velhos tempos, Fábio? Remember that meeting in Maringá Tu lembra aquela reunião lá em Maringá? when all the lights went out? Quando todas as luzes se apagaram? Did you really think the lights were going to come back on? Você realmente achou que as luzes iam voltar? Yeah. What do you think we would have done if the lights didn't come back on, O Fabio? que vocês acham que a gente ia fazer se as luzes não voltassem, Fábio? 30 years from now, 30 anos daqui em diante, we're going to be getting together eles vão se juntar with some people com algumas pessoas that are in this room. que estão nesta sala And they are the people E that elas have a são as dream pessoas que and têm that are sonho. going long term with us. e que vão a longo prazo. Do not feel Não sinta that you have to be someone special, que você tem que ser alguém especial, that you have to be someone gifted. que você tem que ser alguém abençoado. This business is for anyone Esse negócio é para qualquer um that has a desire to change. que tem um desejo de mudar. We talk about money, Conversamos sobre dinheiro, you see expensive watches, você vê relógios caros, you see expensive cars, você vê carros caros, you see big houses, você vê casas grandes, you see boats, você vê barcos, you see the ornaments, the physical ornaments of success. você vê os ornamentos físicos do sucesso. But those aren't the important things that you will experience in your life if you build this business. Mas essas não são as coisas importantes que você vai vivenciar na sua vida, nesse negócio. Some of you here in this room here, Alguns de vocês aqui nesta sala, you're going to have youngsters get in your group. vocês vão ter jovens entrando no grupo de vocês. They're going to name their kids after you Eles vão dar nomes aos filhos por causa de vocês, because you gave them freedom. porque você deu eles a liberdade. You planted the seed of hope in their mind. Você plantou a semente da esperança na mente deles. You believed in them before they could believe in themselves. Você acreditou neles antes deles acreditarem em vocês. And they will follow you anywhere. E eles vão seguir você para qualquer lugar. And nothing will be able to separate you from them. E nada vai ser possível de separar você deles. Friendships that you've earned, A amizade que vocês fizeram, and that's what will happen. é isso que vai acontecer. That is the future. Esse é o futuro. It's happened over and over and over again in every country that this business has been in. Está começando de novo, em todos os países que esse negócio existe. You have started something here Vocês começaram alguma coisa aqui that cannot be stopped. que não pode parar. And although you can earn money Mesmo que vocês ganhem dinheiro and possess physically whatever it is you want, e ter posse física de que quer que vocês queiram, the gifts that come to you through this business os presentes que vêm para você através desse negócio, that are truly meaningful, que realmente tem significado, you will never drive, você nunca dirigirá, you will never fly, você nunca voará and you will never live in. e você nunca morará. You will put your arms around their necks Você vai colocar o seu braço sobre o pescoço and whisper in their ear e cochichar no ouvido deles that you believe in them, que você acredita neles, that you can see them on that que stage. você pode ver eles nesse palco. One day it'll happen. Um dia vai acontecer. When?
Quando? In the first year? No primeiro ano? I don't know. In the second year? Não sei. No segundo? I don't know. Não sei. In the third year? No terceiro ano? I don't know. Não sei. I know I was in the business Ele sabe que ele estava no negócio for 11 years por 11 anos, before we had the honor antes que tiveram a honra of meeting Fabio and Sheila. de conhecer o Fábio e a Sheila. Would you wait 11 years to Vocês- meet Fabio and Sheila? Vocês esperariam 11 anos para encontrar o Fábio e a Sheila? I would do it again. Ele faria de novo. Wouldn't you? Vocês não fariam? I think this is going to be a pretty good group. Ele acha que isso aqui vai ser um grupo muito bom, All right? ok? You have a treat tonight Vocês têm um trato hoje à noite, because my wife is with me. porque a esposa dele está com ele. And my wife is not only glamorous, A esposa dele não é só glamourosa, beautiful, linda, she is a lot of fun. ela é muito divertida, She likes to dance. ela gosta de dançar, I get serious, ele fica sério. and she pinches me in the bottom, you E know. ela belisca ele no traseiro. She keeps. She, did the you get that bottom? right? Okay, good. Okay. Did he get that right? Was that right? Ele está perguntando se eu falei a palavra certa. Anyhow, Bem, and so she is with me on this trip, ela está com ele nesta viagem and it makes Brazil even more fun. e faz o Brasil se tornar cada vez mais And divertido. so I'm going to share her with you Então ele vai compartilhá-la com vocês for a few moments right now. por alguns momentos agora. Here's my beautiful wife, Aqui Connie. está a minha linda esposa Connie. Thank you. Obrigada. Não. Okay. Thank you. Thank you. Ok. Over 2 years ago, Nos últimos 2 anos, after Tim came back from his first trip to Brazil, depois que o Tim voltou da sua primeira viagem ao Brasil, he walked in the door ele entrou pela porta. and he said, Connie, you're going to love the people in Brazil. Connie, você vai adorar as pessoas do Brasil. However, Mas we were already diamonds, eles já eram diamantes, making a lot of money, fazendo muito dinheiro, had some wonderful friends in the States. tinham magníficos amigos nos Estados Unidos. I wasn't real excited about flying 9 hours Ela não estava muito animada em viajar 9 horas to make new friends. para fazer novas amizades. But after my first trip, Mas depois da sua primeira viagem, and I met Sheila and Fabio depois que conheceu o Fábio e a Sheila and their 2 wonderful daughters, e as suas 2 filhas maravilhosas, and then they e depois introduced me to you. introduziu ela para vocês. It's very difficult not to get back on that airplane and come back to you. É muito difícil não conseguir entrar naquele avião e voltar para vocês. You have made a difference in my life. Vocês fizeram uma diferença na vida dela. I have learned from you. Ela aprendeu de vocês. I think this business has bridged us together. Ela acha que esse negócio ponteou vocês juntos. It's had helped us knock down walls Ajudou a derrubar paredes and helped us form one big dream, e ajudou a formar um grande sonho. a dream of friendship, Um sonho de amizade. just like Grandpa was talking about. Assim que nem o avô estava falando. Before we came over here tonight, Antes deles virem para cá hoje à noite, I read a lot of books. ela leu muitos livros. I need to read a lot of books Ela precisa ler muitos livros, because I'm responsible for my attitude. porque ela é responsável pela atitude dela. But one thing I read, Mas uma coisa que ela leu, and I think it really is what this business is all about. e ela acha que realmente é sobre isto que esse negócio é. We don't receive wisdom. Vocês não recebem sabedoria. We must discover it for ourselves. Temos que descobrir por nós mesmos. It is not a journey Não é uma jornada that someone can take for us. que alguém pode fazer por nós. It's our journey, É a nossa jornada and it's your journey. e a sua jornada. It is not always going to be fun. Nem sempre vai ser divertido. When we first got in the business, Quando eles entraram no negócio, or rather when Tim got in the business, quando Tim entrou no negócio, because when he decided to do this, porque quando ele decidiu fazer isto,
I told him I married him for better or worse, Falou que casaria com ele para o bom e para o ruim. not this. Não para isso. I think some of you can relate to that. Acho que alguns de vocês podem se identificar com isso. But in the beginning, how I felt, Mas no início, do jeito que ela se sentiu, I mean, I didn't want to save the world. bem, ela não queria salvar o mundo. I didn't want to save souls. Não queria salvar as almas. I didn't want to be a motivational speaker. Não queria ser um palestrante motivador. I didn't even have a dream. Ela não tinha nenhum sonho. I just wanted to pay our bills. Ela só queria pagar as contas. I wanted a new pair of shoes Ela queria um novo par de sapatos, without having to sneak. sem ter que fazer isso escondido. I wanted security. Ela queria segurança. And I know some of you tonight are thinking, that's what I want. E ela sabe que alguns de vocês essa noite That's why querem you're, isso. that's why you're É here, por isso que vocês estão aqui, to work the business for freedom. para trabalhar o negócio para a liberdade. But as time goes on, Mas assim que o tempo se passa, what happened to me is going to happen to o que you. aconteceu com ela vai acontecer com vocês. The focus will come off of the security. O foco vai sair da seguridade, da Yes, segurança. Yes, you will make money, Sim, você vai fazer dinheiro, but the focus will now turn into opportunity. mas o foco agora vai se tornar em oportunidade. The opportunity to make a difference, A oportunidade de poder fazer a diferença, not just in your life, não só na sua vida, but in other people's lives. mas na vida de outras pessoas. And when Tim was talking about the people outside of this E auditorium, quando o Tim está falando das pessoas fora deste auditório, yes, I think they think we're crazy, sim, ela acha que as pessoas acham que nós somos loucos. and maybe we scare them a little bit, E talvez até assustamos essas pessoas um pouco, but it's because we're different. mas é porque somos diferentes. They want what we've got. Eles querem o que nós temos. They want an opportunity. Eles querem a oportunidade. They want a chance Eles querem uma chance to change their lives. para mudar a vida deles. This is not a perfect business, Isto não é um negócio perfeito, because we're not perfect. porque nós não somos perfeitos. We all make mistakes, Todos fazemos erros, fall down, todos caímos, get back up, levantamos, brush yourself off, se limpa de novo, and start all over again. começa tudo de novo. But I am thankful Mas ela é muito agradecida for the lessons I've learned in this business. pelas lições que ela aprendeu neste negócio. Number one, to be accountable for me. Número 1, ser responsável por si. I have responsibilities for my own attitude. Ela é responsável pela própria atitude. We have a wonderful team Tem um time fantástico, of encouragers pessoas muito corajosas, and praisers, people who praise us along the pessoas que way. admiram. But it's up to us Mas depende dela to pick that tape up para pegar aquela fita and put it in that recorder. e colocar naquela fita, And it's up to fita. us E to depende read deles another book. para ler outro livro. And it's our decision to make the sacrifice to get to another function, E é a responsabilidade deles fazer o sacrifício para chegar em outra convenção, to be loyal to your business. para ser leal ao negócio de vocês. It's up to us to lead by goodwill, É por eles para conduzir ao bem caminho, not authority. não autoridade. And it's up to us E depende deles to not blame others, não culpar os outros, but to look into ourselves. mas olhar para dentro. I'm thankful that I've learned to give thanks Ela agradece muito por aprender a agradecer for everything por tudo and not to compare myself to someone else. e não se comparar com outras pessoas. See, I'm nervous. Veja, ela está nervosa. It's not my favorite thing to do, Não é a coisa favorita que ela To gosta speak. para falar, but I've learned mas ela aprendeu through the years durante os anos to make fear my friend. para fazer do medo a sua amizade. We're all going to be afraid sometime, Todos vamos ter medos certas horas, but it's no big deal. mas não é grande coisa. One day at a time, Um dia de cada vez, inch by inch, centímetro por centímetro, you can go diamond. você pode ir a diamante, No problem. sem problemas. And along the way, E durante o caminho, and you're going to hear from
our good friend Don Walk tomorrow. Vocês vão escutar do nosso grande amigo Don Walk amanhã. And I shared this with the directs. We had a great direct meeting on Thursday night. Ela quer falar para os diretos que tiveram uma reunião excelente terça-feira com os diretos. Until you learn to have fun, Até que vocês aprendam a se divertir, this business is going to be hard. esse negócio vai ser difícil. Don Walk will talk more about that tomorrow. Don Walk vai falar mais sobre isso amanhã. But it's a decision to celebrate during the journey. Mas é uma decisão a ser celebrada durante a jornada. Believe me, I didn't like going out every night to show the plan. Acredite-me, eu não gostava de sair toda noite para mostrar o I plano. didn't enjoy getting babysitters for our children. Ela não gostava de arranjar babás para as crianças. We weren't making a whole lot of money Eles não estavam fazendo muito dinheiro in the beginning of this business. no início desse negócio. And I did not like investing rather than spending. Ela não gostava de investir em vez de gastar. And I didn't always like those long drives to functions E ela também não gostava daquelas viagens longas para as convenções. or going to all those seminars and rallies. Ou então indo a todos os seminários, a todos os rallies. I didn't like all those things. Ela não gostava dessas coisas todas. So it was hard Então era difícil. until I made a decision Até que ela fez a decisão to look into my heart para olhar dentro do seu coração and find out why I was doing this e business. descobrir por que ela estava fazendo esse negócio. I hope after this weekend you know why. Espero que depois desse fim de semana vocês saibam por quê. What is your reason for going out and showing this plan? Qual é a sua razão de sair daqui e ir mostrar o plano? And what is your reason for going through the pains of learning and growing and changing? Qual é a razão de vocês sofrerem dor por aprender, crescer e mudar? But I think you're a lot like me. Mas acho que vocês são que nem eu. I think you're going to find that you're doing this because of the journey. Eu acho que vocês vão fazer isso por causa da jornada. The journey of becoming a better wife, A jornada de ser uma melhor esposa, a better mother, uma melhor mãe and a more loving friend. e uma amiga mais amável. That's my dream for you, Esta é o meu sonho para vocês. because the dream connects us. Porque o sonho nos conecta. I am so proud of each and every one of you, Estou muito orgulhoso de cada um de vocês. and I pray for your courage E reza pela sua coragem to believe in your dream de acreditar no seu sonho and to go out there and fight for your lives. e de ir lá e lutar pelas suas vidas. It might not be life or death. Talvez não seja vida ou morte. It's all about joy. É tudo sobre diversão. We love you. God bless. Nós amamos vocês, Deus abençoe. Let's stay up here now. Get this out. Okay. Now all the pearls. You doing okay? All the pearls and emeralds come up on stage. Por favor, todos os pérolas e esmeraldas aqui no palco, por favor. Now we're going to do something Agora vamos fazer alguma coisa that's never been done in Brazil before. que nunca foi feito no Brasil antes. Okay, can we get this out of here? We need to get this out of here. No, go ahead. You got a job already. Jack. Very good. Very good, Muito Jacques. bom. Jacques been doing a great job. O Jacques tem feito um trabalho You know, fantástico, Cirrus have been keeping people coming off and on the stage. Good job. colocando pessoas, tirando pessoas do estágio. All your directs have been working hard all weekend long to make this happen. Todos os diretos de vocês têm trabalhado durante o fim de semana inteiro para que isso aconteça. They've been guarding the doors. Eles têm ficado guardando as They've been portas, driving people back and forth, dirigindo pessoas indo e voltando, sacrificing time of learning sacrificando seu tempo de aprendizado so you can have a weekend that you will remember. para que vocês tenham um fim de semana que vocês nunca esqueçam. And so let's give all your directs a tremendous round of applause. Então vamos dar aos seus diretos uma grande salva de palmas. Hey, okay. Come on down here. Back up. Back up. Back up. Good there. Come on, Emerway, move down. Okay, good. Okay, now, so let's have a round of applause now for your pearls and emeralds. Vamos agora uma salva de palmas para os pérolas e os esmeraldas, bem forte. Woo! Great leaders. And Clark and D. Hamlet, come on back up here. Clark and D. Hamlet. Clark and D. Hammond, come up.
Por favor, venham. That's it. And then Danilo and Sylvia from the Amway Corporation, please come on up here. Danilo e Silva da Amway Corporação, por favor, subam também. All right, let's give them a round of applause. Thank you very much. Mais uma salva de palmas, eles merecem. Okay. When you get started in the business, most people have the same goals and objectives. Quando vocês começam no negócio, muitas pessoas têm os mesmos goals e os mesmos objetivos. Some people are afraid to believe that things like this can actually happen. Muitas pessoas têm medo de acreditar que coisas assim podem acontecer. But if they stay in the business long enough, Mas se eles continuam no negócio por tempo suficiente and they see enough people succeed, e veem pessoas suficientes sucederem, they believe that someday it can happen for them. acredito que um dia pode acontecer para elas. All these people have given you hope. Todas essas pessoas aqui te deram esperança. You know you can do what they have done. Você sabe que pode fazer o que eles fizeram. Bubba and Sandy have given you hope. Bubba e Sandy te deram esperança. Juan has given you hope. Juan já deu esperança para você. Joe and Maria have given you hope. Joe e Maria também te deram esperança. And hopefully Connie and I have given you some hope Esperamos also. que eu e a Connie também podemos te dar esperança. People succeed. As pessoas obtêm sucesso It only announces the success of those to follow. e simplesmente anunciam o sucesso daquelas a serem seguidas. And we have the honor E nós temos a honra of introducing a remarkable couple. de apresentar um casal fantástico. Our life has been blessed with their presence. A vida deles tem sido abençoada pelos presentes dessas amizades. I don't know how many times I have thanked God that we started with them Ele não sabe quantas vezes agradeceu a Deus por ter começado com eles in this country, neste país, because they make a beautiful cornerstone porque eles fazem uma foundation fantástica fundação, uma pedra de fundação, with honesty, com honestidade, integrity, integridade, humility, humildade, the willingness to work, que as coisas queiram acontecer. a husband and wife that love each other. Um casal, um marido, uma esposa e um esposo que se amam. And like any husband and wife, E como qualquer casal, don't always agree, não sempre se concordam, but they love each other. mas eles se amam. And they're going to make good grandmas and grandpas for all the diamonds to come in E this eles vão fazer country. bons avós para os diamantes que virão nesse país. They will be as all these people are, Eles vão ser como todas as pessoas, pioneers, pioneiros, people that chopped down the forest, pessoas que foram, people that led the charge. pessoas que tiveram na frente da carga. And before we introduce these two dear friends of ours to you, Antes de introduzirmos esses dois queridos amigos, we would like to show you a short video. queremos mostrar a vocês um pequeno vídeo. Are they there? All right, are you ready? Bem, vocês estão prontos? Please join us. Por favor, junte-se a nós. Your pearls and emeralds. Somos pérolas e esmeraldas. Danilo and Sylvia from the Amway Corporation Danilo e a Silva da Corporação Amway, to bring to the stage para trazer ao palco the first Brazilian diamond, o primeiro diamante brasileiro, Fabio and Sheila da Souza Neto. Woo!
This will only happen once. Isso só vai acontecer uma única vez. There is only the first diamond one time. Só existe isso uma vez. Danilo and Silvia will give diamond pins to many diamonds in Brazil. O Danilo e a Silva vão dar pins de diamante para muitos diamantes do Brasil. But it will only happen the first time once. Mas só vai acontecer a primeira vez, uma única vez. So this is Brazilian Amway history. Então isso é a história da Amway aqui no Brasil. And as we said before, E como dissemos antes, you couldn't find two finer, você não pode achar dois finalistas, more deserving people pessoas que mais mereciam isto than Fabio and Sheila. do que o Fábio e a Sheila. And so, Então, Fabio and Sheila de Sousa Neto, in the moment that you carry this conviction, no momento em que vocês carregam essa convicção, in that moment, nesse momento, your dream will become a reality. o seu sonho se tornará realidade. And so, if Danilo and Silvia will do the honors O Danilo e a Silva vão fazer as honras, as homenagens, to put the pins on para a colocação dos pins the first diamond do primeiro diamante in the history of Amway Brazil. na história da Amway no Brasil. Me disse alguma coisa comigo? Danilo, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Este é o final do programa.